traduções e iam sendo copiados e traduzidos para diversas línguas antigas. E é muito maravilhoso a gente pensar em quantas pessoas pagaram literalmente o preço para que a palavra de Deus fosse divulgada, para que a palavra do Senhor, ela permanecesse. Pessoas deram sua vida, pessoas de verdade gastaram sua vida em traduzir a palavra do Senhor, para que todos tivessem um acesso à revelação de Deus. E hoje nós temos acesso, queridos, a Bíblia de todos os tipos, de todos os formatos, né? Bíblia para homens, para mulheres, mas nem sempre foi assim, sabe? Hoje nós pegamos um tempo maravilhoso, onde temos esse livre acesso, mas um alto preço foi pago para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra do Senhor. Muitos sofreram perseguições, oposições, mas eles continuaram, permaneceram firmes no propósito que Deus levantou eles, de tornar a Bíblia conhecida para a humanidade. Tantos e tantos nomes poderíamos citar aqui, né, como Martim Lutero, que traduziu o Novo Testamento para o alemão em 11 semanas, queridos, quando ele estava refugiado lá no castelo de Wittenberg, porque ele acreditava que todas as pessoas precisavam ter acesso à Bíblia Sagrada. John Wycliffe tem seu nome associado à primeira tradução da Bíblia para o inglês, né? E os líderes da igreja naquela época perseguiram ele e tiveram ele como herege, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. E, amados, mesmo depois de morto, ele foi sentenciado, ele foi desenterrado e os seus ossos queimados, porque ele foi considerado um herege por traduzir a Bíblia. Então foram pessoas que se levantaram com autoridade e com compromisso diante da palavra do Senhor. A Bíblia foi proibida, perseguida. Quantas Bíblias foram queimadas, queridos? Como a palavra do Senhor foi odiada, mas ela permanece inabalável. Os tempos não mudaram, ainda hoje continuam tentando descredibilizar a palavra do Senhor, ainda hoje tentam dizer, não, mas agora talvez não vai ser queimando Bíblias, agora talvez não vai ser matando ninguém, assim, entre aspas, né? Mas agora vai ser banalizando a palavra de Deus, dizendo que está ultrapassada, dizendo que, isso daí já passou. Queridos, sempre que se levantar uma geração, Satanás também vai se levantar para impedir que a palavra do Senhor permaneça sendo proclamada, porque a palavra do Senhor, ela tem um poder transformador. Então, não podemos brincar com isso. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela tem que ser preservada, ela tem que ser lida, ela tem que ser entendida no nosso meio. Nós temos países, como sabemos, onde ter uma Bíblia simplesmente é crime. Portar uma Bíblia é impedido, você não pode ter uma Bíblia, o governo impede. Para ter uma Bíblia é necessário tê-la escondida, é necessário que os crentes se reúnam em esconderijos, em cavernas. Quantos cristãos têm apenas uma folha da Bíblia e eles têm aquilo como algo muito precioso? E eles permanecem crendo na palavra do Senhor. Amados, tentaram fazer de tudo para acabar com esse livro perigoso. Fizeram de tudo, até hoje continuam fazendo e ainda vão tentar, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Porque quem garante a preservação dessa palavra é o dono dela, é o Senhor que é o sustentador, é Ele que sustenta para que essa palavra continue viva e eficaz, ainda que se passe anos, ainda que se passe séculos, não importa, a palavra do Senhor permanecerá, venha o que vier, queridos, pode se levantar o governo que for, a palavra do Senhor permanece de pé. Ainda que tenhamos que resistir, mas continuaremos proclamando esse livro tão maravilhoso e tão perfeito. E para complementar o que o Su está falando, Satanás, ele é extremamente estratégico. E toda vez que um cristão se levanta para meditar na lei do Senhor, quantas batalhas, queridos, em casa, às vezes a gente pega a Bíblia, ninguém está com sono, de repente você lê
um versículo, duas páginas, a cabeça começa... Então, queridos, que a gente seja intencional na leitura da palavra, porque hoje nós é que vamos comunicar, nós que somos essa geração responsável para transmitir a palavra do Senhor, para ensinar, para garantir que os nossos filhos conheçam e tenham o desejo também de levar a palavra do Senhor, para que a gente esteja habilitado quando a gente encontrar alguém na rua e tiver que falar da palavra do Senhor, para que a gente tenha também a confiança de falar que na palavra do Senhor há consolação, há perdão. A palavra do Senhor é o nosso manual e nela tem tudo. Então, como os filhos de Deus, nós não podemos desprezar a palavra. Amém? Amém, queridos. E quero me valer aqui de uma ilustração de um pregador que eu ouvi esses dias, que eu achei muito interessante. Eu fiquei tão pensativa com isso. Ele disse assim, eu vou me valer aqui e vou usar o meu exemplo. Se eu dissesse para os irmãos que ontem eu fui atropelada por um caminhão, os irmãos iriam acreditar? Não, né? No mínimo, queridos, eu teria que, ou estaria no hospital, ou teria morrido, né? Estaria aqui com sequelas, toda enfaixada, a não ser que fosse o milagre do Senhor. Mas é impossível ser atropelada por um caminhão e permanecer do mesmo jeito. Sequelas existiriam. E a mesma coisa quando estamos diante da palavra infalível do Senhor, quando somos atropelados por essa palavra e pelo amor incondicional do Senhor, é impossível permanecermos do mesmo jeito. O nosso coração é arrebatado de amor pelo Senhor e a nossa estrutura é transformada, modificada, e nós vamos caminhando, desejando se parecer mais com Jesus, entendendo que amor é esse. Porque nós somos pecadores, nós precisamos da graça do Senhor todos os dias, mas Ele nos amou. E como permanecer do mesmo jeito? E nós entendemos essa profundidade porque temos a Bíblia, porque ela permanece. E amados, a Alessandra vai ler aqui rapidamente alguns versículos de Neemias capítulo 8, para a gente falar de um contexto aqui bem interessante. Versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Amém, glória a Deus. Queridos, o povo de Deus tinha sido levado cativo por causa da desobediência. O povo tinha desobedecido às ordens do Senhor, e por isso Deus permitiu que a nação inimiga viesse e levasse o povo cativo. Porém, havia uma promessa de restauração. Jerusalém tinha sido destruída, os seus muros derrubados, o templo destruído, mas havia uma promessa do Senhor. E Deus levanta Neemias para voltar a Jerusalém, para chorar sobre as ruínas e para levantar um povo com ânimo para reerguer aquele muro. Resumindo aqui bem a história, você pode ler depois o livro de Neemias. E Neemias se junta com o povo, queridos, e eles dão continuidade à obra, mesmo diante dos desafios, eles não desistem, e em 52 dias,
os muros são restaurados, os muros são reerguidos com a ajuda e com a intervenção do Senhor. E a partir daquele momento, o povo todo reunido, queridos, homens, mulheres e todos que podiam entender, e isso inclui as crianças, todos estavam ali diante de Esdras, de Neemias, dos sacerdotes, e o povo fala assim: Esdras, traz o livro da lei, traz os mandamentos do Senhor. E Esdras manda buscar, e a palavra vai dizer, como lemos, que o livro chegou, o livro da lei, e Esdras começou a declarar a palavra do Senhor, e ele lia o texto em hebraico, e os levitas traduzindo na linguagem do povo, para que o povo pudesse entender. E amados, a palavra nos relata que ao ouvir as palavras, o povo começou a chorar, o povo começou a prantear, porque a lei tinha sido restaurada, o povo começou a se voltar novamente para a lei do Senhor. Muitas daquelas crianças e jovens talvez nunca tivessem escutado sobre a lei do Senhor daquela forma. Só que aí ele diz: hoje não é dia de chorar, hoje não é dia de se lamentar, vamos comer, vamos beber, vamos festejar, porque a palavra do Senhor está de volta, a palavra do Senhor está sendo explicada no meio do povo. Queridos, a palavra do Senhor foi exposta diante do povo novamente, trazendo esperança e direcionamento da parte do Senhor. Amados, quando a palavra de Deus ela é retirada da sociedade, do meio de uma família, da nossa vida, nós somos entregues à perdição, à cobiça, ao engano e toda sorte de pecado. Mas da mesma forma, quando a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é introduzida no nosso meio, ou quando ela é resgatada, a luz brilha no nosso meio. E se estávamos andando na direção do pecado, quando a palavra revelada do Senhor nos alcança, nós mudamos de direção e a nossa vida é transformada por causa da palavra do Senhor. Amém, queridos. E nós não estamos falando de um livro qualquer. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nela tem resposta para tudo. Diante dela, os nossos corações se quebrantam. Diante da palavra, nós somos constrangidos a se arrepender dos nossos pecados. Diante da palavra, a gente vê a grandeza do Deus Criador, do Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que fez as variedades de coisas. Diante da palavra do Senhor, a gente começa a ter a consciência do amor dele por nós, que entregou o seu Filho amado, o seu querido Jesus, para que nós pudéssemos hoje ter a vida eterna. Então, queridos, não é qualquer livro, é a palavra de Deus. Quem está com a Bíblia aí na mão? Olha para ela, gente, segura. É a palavra de Deus. Tem noção? É a palavra de Deus. Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Esse é o poder da palavra do Senhor, querido. E o desejo do nosso coração é que você hoje saia daqui com seu coração rasgando e olhar assim, não somente para a Bíblia, como muitas vezes a gente acha que é um objeto, mas não é. É a palavra do Senhor, é a palavra viva, é aqui que Ele conversa conosco, é aqui que Ele revela as suas preciosidades e as suas maravilhas. A palavra de Deus é perfeita, é imutável, nada pode mudar a palavra do Senhor, e ela não é uma invenção ou um compilado de doutrinas, né, como muitas pessoas acreditam, né, acha que se resume à religião. Mas, queridos, a palavra é poderosa e ela foi divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, 16 diz assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a palavra de Deus, queridos, é a nossa ferramenta, né? O Senhor está dizendo aqui que nós podemos ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é tão lindo, não sei vocês, mas em algumas ocasiões, né, enquanto eu meditava na palavra, eu ficava assim muito encantada de ver tantos detalhes, né, o Senhor se revelando de forma tão detalhista, tão preciosa, e tudo tinha uma finalidade. Tudo tinha uma finalidade. E, queridos, não tem como falar da palavra do Senhor e não falar da centralidade da palavra. A centralidade é Cristo. Cristo Jesus é o centro da palavra. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o Senhor Jesus. Queridos, então não tem como a gente dizer, a gente cantar que ama o Senhor, se a gente não se importa com a sua palavra. Porque Cristo é a centralidade da sua palavra. Então, quando eu encaro essa realidade, muitas vezes eu fico constrangida, porque às vezes a gente está envolvido ali no momento de louvor e de adoração, e dizendo o nosso amor para o Senhor, mas se parar para pensar, poxa, será que nesse dia eu meditei na palavra daquele que eu digo que amo? Quando a gente ama alguém, a gente gosta de estar junto, a gente quer conversar, a gente quer ter comunhão, né, amiga? E quantas vezes, queridos, a gente não tem comunhão com o Senhor porque a gente simplesmente despreza a palavra de Deus. Então, amados, que hoje no nosso coração saia daqui ardendo por esse desejo de estar cada vez mais comprometido em conhecer, em compartilhar e viver em comunhão a partir da palavra do Senhor Jesus. Amém? Em João capítulo 1, diz assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Jesus é a palavra, queridos. E mais uma vez eu vou dizer essa frase que eu falei para mim mesmo hoje. Se eu digo que eu amo Jesus, eu preciso amar a sua palavra. Não é só um pensamento, não é só uma ideia, não é só uma moda, não é fazer parte, não é um pertencimento. Nós estamos inseridos diante do Senhor pela sua palavra. A gente é constrangido todos os dias a olhar para nós, a nos arrepender dos nossos pecados. E não só isso, queridos, não se resume somente a perdão de pecado. Ali há porções maravilhosas, há consolo por intermédio do Espírito Santo, há direção para cada passo, há ensinamento para pais, para filhos, para cônjuges, tem tudo na palavra de Deus. Queridos, então, que nessa noite nós possamos sair daqui com esse desejo. Eu amo meu Senhor, eu tenho essa certeza. Então eu preciso amar a sua palavra. E como é bom quando a gente ama alguma coisa, a gente quer falar sobre, a gente quer compartilhar, contar como é legal. E assim tem que ser. À medida que a gente conhece a palavra, a gente precisa compartilhar desse amor, de tudo aquilo que a gente está aprendendo. E esse é o poder da comunhão. A gente vive de forma agradável, a gente ama, a gente transmite
porque a palavra primeiro fez em nós para fazer através de nós. E o mundo, queridos, por muitas vezes, eu e você seremos a única página da Bíblia que vai estar diante das pessoas, mediante o nosso testemunho. As pessoas vão olhar e vão dizer: olha, tem algo diferente, ela me trouxe uma paz, ela me deu uma direção, uma palavra de sabedoria, um conselho. Isso vem do Senhor. Em vez da gente abrir a nossa boca para difamar, para dar mau testemunho, para falar até coisas que a gente acha que não